Acho que agora conectou. Agora conectou. Pai, deixa eu te falar. Tá cortando aqui, ó. Eu acho que você tem que ajeitar o seu... Aí. Pode até baixar um pouquinho. Pode até baixar um pouquinho. Aí, ficou bom. Aí ficou bom. Tá bonitão aí, hein? São os bons olhos dos filhos, né? A gente só vê o melhor. Gente, eu nem sei direito como é que eu vou apresentar esse convidado especialíssimo da 100ª live. Imagina, eu estava falando agora mesmo, pai, 100ª live, faz 100 noites ininterruptas que a gente está aqui. E será que tem alguém que está acompanhando? A Bia aqui, Matheus, querido, tá todo mundo chegando. A Bia falando que lindo vovozinho. Esse pessoal é suspeito, viu? É suspeito. Gente, mas eu não sei nem como apresentar, mas eu vou apresentar como eu sempre apresento, em forma de história aqui. Quando chegava em casa, seu Valdemir, meu avô, sentava-se na poltrona e logo era cercado pelos 3 filhos. 2 meninas e um menino. Grandalhão, braços fortes. Ele podia causar, quem olhava para ele podia achar que era um cara mais rígido, mais durão, enérgico, mas ele era exatamente o oposto disso. A calça, meio caindo ali, sempre mais baixa na parte de trás, mostrava uma personalidade descontraída e espontânea, que era a marca dele. Cearense, caba da peste, cababão que era. E cercado pelos filhos, antes de qualquer atitude, ele sempre dizia: peraí, antes, 3 coisas. Um abraço, um beijo e um cheiro. Por isso, o cheiro do braço do pai dele marcou a infância dele. E por isso, esse é o ensinamento das 3 coisas importantes a se fazer entre nós, que ele sempre transmite na nossa comunidade e sempre transmitiu na nossa casa. Um abraço, um beijo e um cheiro. Quem convive com ele sente sua presença de longe. Ele espalha, irradia amor. E não existe presente maior do que ter um amigo amoroso. Melhor ainda se a gente pode chamar o melhor amigo e o mais amoroso de todos de pai. Isso é privilégio. Meu pai querido, paizão, você não tem ideia da alegria que eu tenho hoje por ter você comigo aqui nessa noite. É a minha 100ª live. A primeira eu fiz lá no comecinho de abril. E de lá para cá, não parei nenhum dia. 100 lives realizadas. E eu não podia ter melhor pessoa para comemorar. Aquela que eu mais admiro por tudo que de fato é, por tudo que representa e por tudo que nessa vida me ensinou. Muito boa noite, meu pai, meu amigo, meu conselheiro, meu pastor, minha maior referência nessa vida. Obrigado, meu filho. Você provoca no meu coração um sentimento de profunda gratidão ao nosso Pai pela bondade que Ele teve para comigo de me oferecer filhos tão preciosos, netos tão queridos, uma família bendita e um filho tão precioso como você. Ao estar com você nesse dia tão especial das 100 lives, né? E eu fico pensando, aí está um homem determinado, que tem, de fato, no coração a paixão em servir, em amar e cuidar bem das pessoas. Um homem que poderia fazer milhares de coisas, sempre com muito sucesso, ele resolveu cuidar das pessoas, amá-las, servi-las, cuidar do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado, do aflito, do desesperado, cuidando tão bem da sua família, da esposa querida e das 2 netas tão preciosas que ele me ofereceu. Então, filho, o privilégio é meu, né, estar com você nesta live de número 100, que naturalmente é própria dos heróis da fé, persistentes, que não desistem. E você é um deles. Tem a minha admiração, meu carinho, meu respeito e a minha profunda paixão. Você é um filho amado,
que eu tenho muito prazer. Como diz, como diz o ditado, né? A fruta não cai longe do pé, não tem jeito. É Escuta, isso aí. eu contei 2 histórias suas. Uma Aham. no post de divulgação hoje e outra agora aqui na abertura que eu fiz. Sua vida tem muita, mas muita história. E você contou muitas dessas histórias ao longo da vida pra gente. E antes de falar do tempo que eu queria falar, do tempo mais recente ou mais presente, eu queria começar falando das parcerias que você teve na vida. E eu sei que quando jovem, não faltava, na época era comum, né? Estudante lá no seminário e tal, estava na igreja, solteiro, era comum as moças convidarem, as famílias convidarem para almoçar, as moças convidarem para almoçar, o moço que estava ali e tal, papapá. E eu Era um sei bom que partido, afinal de contas, né? não faltava convite, não faltou convite para você. Comida de graça não faltava, tinha de sobra. Vontade. Mas teve uma moça que eu sei que nunca te convidou para almoçar na casa dela. E ela se chama Sueli. Como é que foi o início dessa relação de vocês, que já dura, desde os tempos que vocês começaram a namorar, 57 anos? É. O início foi muito tranquilo da minha parte, tá entendendo? Porque, em primeiro lugar, quando eu observei aquela personagem tão preciosa, dedicada ao reino de Deus, amava as escrituras e queria ser missionária, eu pensei comigo mesmo, eu quero casar com alguém que tem uma experiência real com o Senhor e que está disposta a fazer parceria comigo, porque eu quero ser um pastor, eu quero ser responsável em cuidar das ovelhas do Senhor, e eu vou ter alguém assim. Então, eu me tornei, na época, presidente da mocidade, está entendendo? Da igreja tão preciosa que eu me converti, a Igreja Quadrangular. Então, lá, tantos irmãos preciosos que o Senhor me legou. Mas eu me tornei o presidente da mocidade. Eu era ainda seminarista, fazia o seminário lá, Quadrangular, né? E era época de eleições, né, da diretoria, e eu logo pensei, qual a pessoa que eu gostaria de ter comigo como secretário? Aí, você sabe, o Espírito Santo falou comigo entendeu? E disse, sem ó, qualquer sem segundas intenções. nenhuma intenção, nenhuma. Falou comigo e disse, essa menina aí, ela leva jeito, está entendendo? Para secretariar suas reuniões, convide-a. E aí, então, começou uma boa amizade. Ela veio para trabalhar comigo na mocidade. E aí começamos. Nessa época, eu já estava saindo para pregar fora e tudo, com o grupo de jovens e tudo. E ela fazia parte da equipe, dos jovens. Inclusive, ela e uma amiga muito preciosa, a Leila, elas cantavam nas reuniões maravilhosos cânticos. Você não pode imaginar. E aí, você sabe como é que é. O coração falou mais alto. Quando eu vi tudo isso, eu falei... Eu estou feito na vida, é esse o caminho que eu vou tomar. Então, nós juntos começamos a sonhar, a orar, a pensar. Foi aí, meu filho querido, aí depois que eu conquistei o meu sogro, né, na época pai da menina, que eu conquistei é que me convidaram para almoçar na casa deles. Aí, finalmente, saiu um convitezinho. Eu creio que foi por causa da minha sogra. Ela era muito querida, a dona Vera, muito preciosa, e ela fazia uns quitutes que eu gostava muito. Eita, pudinzinho da avó, hein? Exato, mas ela falava uma coisa para mim, meu filho, que eu achava muito importante. Ela dizia, Sueli, se você fizer um prato de arroz e um ovo frito, ela é o que mais ela gosta. Sem problema. Eu falei, estou feito na vida. Porque pensei na economia que faria e pensei, está entendendo, que as finanças eu poderia, naturalmente, controlar melhor. Eu disse, é com essa menina mesmo que eu vou, porque ela é econômica, come pouco. Filho querido, quando minha sogra ainda estava em vida, eu dizia para ela, minha sogra, eu ouvi a senhora e olha que resultou agora na minha vida. Ela come de tudo, e gosta muito, e faz quitutes muito bons. Então, de forma que foi assim, meu filho. E assim chegou você. Meu primogênito. A gente está falando de parcerias. Parceria com a mãe,
É, E já se vão foi. 57 anos, né? Exato, Mas exato. você também teve muitos parceiros e amigos que deram um sentido todo especial à sua vida em muitos momentos. Por É. exemplo, você conviveu com o vô Antônio, com o pai da mãe, Mas você conviveu com ele mais do que com seu próprio pai. é Porque verdade, é você veio para verdade. São Paulo, você tinha 19 anos. 19 anos, Mas a exatamente. convivência com o vô Antônio foi uma convivência da vida toda. Vida toda, é. Conta pra gente, pai. Conta um pouco mais dessa sua relação que põe abaixo, né? O dito popular que, em geral, fala que relação entre sogro e genro, sogra e genro, sempre é tensa, sempre é conflituosa. A minha experiência foi diferente, porque ele era um homem boníssimo, profundamente amoroso e apaixonado pelo reino de Deus. Ele dedicado. E ele era um homem muito prático e começou me ajudando exatamente na formação do ministério, no cuidado, né, com os líderes. Ele era um homem de uma habilidade de relacionamento muito, muito especial. E eu conquistei não só o meu sogro, mas eu conquistei a minha sogra. Ela foi professora de escola dominical, uma das primeiras, né? E veio toda a família. Aí veio a Vera Lúcia e veio o Antônio Luiz, meu amigão precioso, né? Veio o Lair de Matos, esse é um cunhado tão querido. E então o senhor foi acrescentando outras parcerias. Me deu um amigo de longa data, quando nós ainda, quando eu fazia o seminário em São Paulo, esse meu amigo veio morar comigo no mesmo apartamento. Ele mais outros três jovens fizemos ali um pequeno pensionato, uma república, né? E era o meu amigo Carlos Antunes. Carlos Antunes foi um parceiro que até hoje tem sido de uma lealdade absoluta. Absoluta. Nós tivemos muitas ideias diferentes entre nós, mas sempre chegávamos ao mesmo consenso. E o Antunes dizia: eu não concordo com você agora, penso que pode ser feito de outra maneira. Mas se você, Beto, como ele me chamava, você achar que esse é o caminho, que esta é a melhor forma de fazer, pode contar comigo que eu estou com você. Então ele fechava comigo. O Ademarzão é outro precioso. Companheiro que veio, né, depois de uma experiência real de transformação, no acampamento do qual eu também participei e pregava, e ele teve uma conversão muito linda e tornou-se um dos meus ministros de música prediletos. Um compositor tão precioso, me ajudou muito na edificação do ministério. Ele, Antunes, os meus cunhados, minhas cunhadas, depois vieram os meus sobrinhos, né? Então, eu me encho de muita gratidão, porque eu posso dizer que o Senhor me enviou, no casamento, uma família para estar comigo, trabalhando ao meu lado e construindo e edificando a Igreja de Jesus juntos. Então, eu tenho uma lembrança linda desse pessoal. Muitos outros vieram, muitos outros queridos meus que me ajudaram muito ao longo da minha vida ministerial, né? E até hoje têm trabalhado ao meu lado e agora ao lado do nosso querido Ronaldo Bezerra, que é o pastor titular hoje da comunidade sede aqui em São Paulo. Então, eu fico tão feliz, porque foi uma construção que não foi construção de uma pessoa, de um homem, foi de uma equipe, de uma família que, amando o Senhor, queria ver o reino de Deus prosperando, multiplicando-se, as pessoas alcançadas pelo poder desta mensagem poderosa do Evangelho de Jesus. E o vô já se foi tem pelo menos 7 anos, né, pai? Pois é, filho. Tem algum dia, desde que ele se foi, que você não se lembre dele? Não me provoca, filho. Provoca, filho. É a pessoa que eu lembro dele todos os dias. E não é uma vez só. Por causa da maneira dele ser. Sua linguagem, a linguagem de um homem muito simples, mas de um homem profundamente inteligente. E é muito e preparado, né? Um coração bondoso. E ele tinha frases que, até hoje, todos nós da Comunidade da Graça nos lembramos dele. Todos nós. A primeira coisa, quando qualquer um de nós chega na Comunidade da Graça, seja pela manhã,
né? Logo cedo, chegamos lá e um cumprimenta o outro, não com bom dia. Boa tarde, como está? Boa tarde. Aí o pessoal dizia, como boa tarde? Agora é pela manhã, seu Antônio. Ele falava, não, bom dia para você. Para mim é boa tarde, porque eu já estava aqui desde as 6 horas da manhã, já fiz a minha devocional, já reunia os líderes. Ele dava um show de determinação e a linguagem dele, as colocações dele eram muito especiais. E até hoje todos nós nos lembramos dele diariamente. Não tem uma só vez que deixe O de Ronaldo lembrar. tá aqui, o Ronaldo tá aqui lembrando dele, falando: ah, negão, falei para você. O pessoal tá Exato, lembrando das exato. chaves que ele carregava. Exato, exato. E eu, quando eu fui iniciar o ministério em Londrina, lá no Paraná, que ele ia comigo, ele levava, ele ia de carro, nós íamos de automóvel, eu e ele, e às vezes mais um ou dois obreiros, mas normalmente ia eu e ele sozinho, né? Eu me lembro que às vezes eu estava muito cansado, e ele ia no volante, dirigindo o carro, e ele gostava muito de contar a história, de contar o passado dele, né, quem ele foi, o que fez, os amigos que teve, ele gostava de contar. Aí era fácil a gente ouvir dele, né, essas experiências. Ele contava, e a gente perguntava, escuta, aquele negócio lá, como é que foi feito? Aí, filho, 2, 3 horas de viagem, ficava tranquilo, que ele tinha os pormenores, todos os assuntos. Eu me lembro dos ruídos, né? Ele contava um Exato. acidente de carro, não era um acidente de carro, ó, teve um Não. acidente, não. Aí ele vinha de lá, veio de cá, freou e tem! Isso. Era, exatamente. O Pai, som tinha que acompanhar, viu? tudo... Pai, uma outra coisa, você sempre foi considerado um cara de vanguarda. Você foi de uma geração de vanguarda do evangelho no país. Tanto é hoje eu, por dever de ofício, rodo muito aqui em São Paulo, estado, o país, e por onde a gente anda, a gente percebe os frutos do ministério que você plantou. Você, de fato, ocupou, nas décadas de 70, 80 e 90, você ocupou um espaço de transformação profunda naquilo que se chama de igreja evangélica no país. Com o anúncio do evangelho de uma forma completamente inovadora, sem a perda da essência das escrituras. Mas, enfim, pouca gente. Pode ser que aqui tenha gente que não conheça muito bem sua história e a história da comunidade da graça. Né? Mas você decidiu, junto com outros pastores, sair daquele que era considerado até então o intransponível espaço sagrado do templo, do prédio das igrejas, e ocupar numa linha de culto muito mais moderna, usando à época o retroprojetor, bateria. Imagina, aquilo era revolucionário à época, né? Mas ocupando um espaço de teatros na cidade de São Paulo. Teatro Brigadeiro, depois o Teatro do Nid Alícia, depois o Teatro do Centro do Professorado Paulista, que eram teatros à época. Eu me lembro no Brigadeiro, quando você começou, sexta, sábado e domingo eram os shows da Elis Regina. Na segunda-feira tinha um pastor lá anunciando o evangelho e um tanto de pastores que por ali passaram. Pastores, inclusive, que estiveram aqui, vários deles, né? Como o pastor Caio Fábio, o pastor Carlos Bregantin, pastores de todas as bandeiras denominacionais, o Brasil para Cristo, pentecostais, história, enfim. Como é que foi? Como foi que surgiu a ideia, essa ideia sua, que rompia o modelo tradicional de ocupação do espaço da igreja para então ocupar teatros na época? O meu coração, filho, sempre esteve voltado para a evangelização. Olha só, está aqui também o Roberto Minchuk, grande maestro. Está lembrando do tio Cássio. Ótima lembrança, muito bem lembrado. Preciosíssimo tio Cássio, amigo de aliança. É o último dia da vida dele. Cássio querido. Mas sabe, filho, esta era uma época muito assim, muito como é que eu posso dizer, muito cheia de oportunidades para a gente anunciar o evangelho.
né? Havia um programa na televisão, aqui no Brasil, né, de um grupo americano, né, que veio e abriu as portas da televisão. E foi a época que eu comecei a dar impulso também ao nosso trabalho, na época, evangelizando através da televisão, através do rádio, né? Quando eminentes homens de Deus ocuparam o rádio, como o meu amigo querido, meu amigo missionário Manuel de Mello, tão especial amigo para o meu coração, foi o fundador e presidente do Brasil para Cristo, uma igreja muito especial para a minha vida. Mas, então, eles, juntos, nós começamos a andar mais ou menos nesse caminho. Eu tinha uma característica, eu gostava muito de pessoas, de me aproximar de pessoas, de fazer amizades e tudo. E isso me abriu espaço em vários grupos. E eu comecei a desenvolver um trabalho de evangelização nesses teatros que você mencionou, faltou mais um, o Taíbe. Ah, O é teatro, verdade, verdade. dos judeus, né? Teatro da Associação Israelita Brasileira. Associação Israelita Brasileira, exatamente. Então, eu pensei, segunda-feira ninguém ocupa os teatros, né? É dia de folga. Então, eu comecei a procurar alguns teatros aqui em São Paulo e comecei, às segundas-feiras, uma reunião nos teatros. E esta reunião realmente expandiu-se e multiplicou-se, e foi realmente um tempo memorável. Pouco tempo atrás, alguém me perguntou: ô, Carlos Alberto, se você soubesse que naquele tempo que você começou, se você soubesse que foi um tempo memorável, que era um avivamento tão poderoso, né? Se você soubesse, o que é que você teria feito? Eu disse: rapaz, eu não teria feito nada. Se eu tivesse feito qualquer coisa, teria atrapalhado com o que o senhor estava fazendo. Ainda bem que eu não soube, né? Não sabia de nada, só sabia que eu tinha um projeto a cumprir, um desafio a cumprir, e é isso que eu queria fazer. Então, para mim, o teatro era uma reunião de evangelismo. Eu não fazia proselitismo nessas reuniões, não tirava os membros das igrejas, outras, né, como hoje muitas vezes é feito, eu não fazia isso, não. Eu convidava as pessoas e logo que havia as decisões, né, feitas lá nas reuniões, eu dizia, no final, por favor, me dá o seu endereço e você vai procurar a igreja no bairro tal, o pastor tal, né, as pessoas assim. Eu enviava para as demais igrejas, diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente disputa, né, os fiéis para oferecer para eles a melhor opção. Sempre achamos que nós é que temos a melhor opção. Então disputamos os fiéis para o nosso redil. Então quer dizer que na época nunca pensamos assim. Pensamos em abençoar né, a igreja como um todo, né, no reino de Deus, onde ela naturalmente deveria multiplicar-se. Então, não somando com outros irmãos, mas expandindo com outros irmãos o ministério. Este foi o sonho que realizei naquela época. Foi uma época memorável. A televisão realmente, para mim, foi uma experiência singular. Tive programas na Tupi, na Bandeirantes, na época. Na Gazeta. Na Gazeta, muitos anos também. E eu tinha um programa chamado Encontros de Paz. Os Encontros de Paz. E depois eu transformei isso lá em Londrina, quando estive em Londrina, eu transformei esses Encontros de Paz, porque eu fazia à tarde. Eu gostava sempre de procurar os horários completamente diferentes dos horários em que programas religiosos estavam desenvolvendo-se. Então, à tarde, lá em Londrina, eu fazia um programa com a minha amiga Mafalda. A Mafalda, ela tinha um programa com mulheres, feminino, com aquele negócio de moda e culinária, essas coisas todas, né? Então, ela atraía o público, eu entrava no meio, evangelizando, né? Eu chamava o nosso programa de Carlos Alberto e Você. Carlos Alberto e Você, bem descontraído. Estava lá, eu nunca me apresentei como pastor, isso para mim nunca fez parte da minha apresentação. E depois de mim vinha um programa policial,
Eu me É, lembro. você Eu me lembro. lembra? Muitas vezes eu fui com você no estúdio, quando Exato. você entrava, e eu me É, lembro que a gente saía assustado. Porque tinha um exato. cara batendo com um porrete lá na Bandeirantes, batendo na bancada. Exatamente. E o Eu, repórter dele, você se é, lembra? é, Era o Cadeia, e o é o repórter cadeia. dele É, era o é. Ratinho. Ratinho. O Ratinho É, era o repórter dele na Bandeirantes exato. na época. Exato, exato. É. E ele dizia assim para mim: a Mafalda atrai, o Carlos Alberto abraça e eu desço a pua. Pai, pai, avançando aqui. Desde que você veio para São Paulo, sempre que você se decidiu se dedicar a alguma coisa, você sempre entrou de cabeça e com o coração inteiro. Foi assim sempre, né? Foi assim também no começo da Comunidade da Graça. E que é marcada também pela presença de dois grandes amigos. O pastor Antunes, que você mencionou aqui, amigo de mais de 50 anos, moraram juntos na mesma república e tal, para estudar, estão juntos até hoje. Aliás, pai de um dos meus melhores amigos, que eu herdei da É, amizade de vocês, o Miguel, que nos deixou essa semana, completou 5 anos que o Miguel nos deixou. Queria deixar aqui um registro também especial de saudade pela ausência do Miguel com a gente, deixar um beijo se o Antunão e a Wanda estiverem por aqui, ou os meninos, o André, a Mirella, enfim, deixar um beijo especial. Lembrança, Miguel faz muita falta. Mas, enfim, nesse período, qual foi o pior momento, ainda que tenha servido de aprendizado, nesse período, desde que você começa a Comunidade da Graça até hoje, qual foi o pior momento, ainda que tenha servido de aprendizado, e o melhor momento desse início de caminhada que se iniciou em 1979? o pior momento, filho, se deu exatamente antes de nós iniciarmos a Comunidade da Graça, visto que havia uma crise de liderança nacional do ministério e as pessoas e os líderes estavam tentando me transferir para outras cidades, tanto eu quanto o Antunes também, que era meu auxiliar na época. Então, eles estavam querendo nos transferir. Eles diziam que uma igreja que tinha dois pastores era muito forte, então era melhor um só. E agora, já que eu tinha trabalhado lá, iniciado um projeto, né, com 24 pessoas, há 10 anos atrás, então, que agora estava na época de eu deixar. Já tínhamos aproximadamente entre 1.200 a 1.500 pessoas aqui em Vila Formosa. Então, disseram, agora a igreja cresceu, o ministério está forte, então agora você pode começar em outra cidade. Ou vai para Curitiba, ou vai para São José dos Campos e tudo. Então, entrou aquela fase. Parênteses, diga-se de passagem, em virtude das novas ênfases que você trazia, num novo formato de adoração, num evangelismo feito por amizade, a valorização do amor e dos relacionamentos. Isso tudo também, claro, que acabou se refletindo na visão da comunidade, nessa forte presença social que nós temos, porque tudo isso nasce a partir dessa sua visão de vanguarda, né? É que na época... Não combinava muito, os caras queriam mandar você embora. É que na época eu comecei a viajar muito, a sair fora do país, né, a convite, né, de outros grupos e mesmo da organização que eu servia. Eu comecei a conhecer o que o Espírito Santo naquela época fazia com a igreja daquela geração. Então eu ficava encantado, por exemplo, com a questão do louvor e da adoração. E a ênfase era louvor e adoração firmados nas Escrituras, na Palavra de Deus. Compositores daquela época se preocupavam em compor cânticos das Escrituras Sagradas. Então, vivemos dias memoráveis nesse sentido. Então, a adoração era uma adoração espontânea, nova nesse sentido, como você lembrou agora, né, os instrumentos musicais e a descontração. E ao lado, filho, de uma ênfase dada em relação ao evangelismo, que era a nossa base, mas ao discipulado, à continuidade, à formação destas vidas. Então, os pequenos grupos naquela época, que eu aprendi esses desafios com meu amigo Juan Carlos Ortiz, lá de Buenos Aires, lá da Argentina,
Juan Perdão, outro Carlos. parênteses. Estava aqui agora mesmo a Paula Grillo, não sei se ela continua, estava aqui acompanhando de Buenos Aires. Paula, se você está aqui, ou André, ou algum dos meninos, o meu pai estava me contando que hoje ele estava usando essa blusa que ele está usando. Essa blusa é em homenagem ao seu pai, ao pastor Carlos Grillo, que foi de quem ele ganhou essa blusa. Foi ele que me comprou em uma loja maravilhosa aí de Buenos Aires, viu? Uma loja que Ela está aqui, a Paula está aqui. só vendia cachemir. E aí, na época, eu não tinha cachemir. Aí o Carlos Grillo, meu amigão precioso, me ofereceu esta blusa que eu estou usando hoje em homenagem ao meu amigo Carlos Grillo, de saudosa memória. Então, fizeram parte da minha vida, a minha história. Era o evangelismo, o discipulado, a ênfase nos relacionamentos, que foi base do nosso ministério a vida inteira, e a questão do amor. O amor que se manifesta pelo serviço que prestamos às pessoas. Você falou de amor. Olha só, pai, perdão por te interromper, mas é porque é uma live especial, Cristina, nós vamos esticar isso longe. Tranquilo. Tá aqui o João Alexandre. O João Alexandre, ele tá falando abração para os dois e ele já tá falando onde há amor. Porque ele falou que a lembrança mais remota que ele tem da conversão dele, do encontro dele com o Evangelho, é de você cantando essa música. Olha isso. Era essa música, era aquela apaixonado de novo, e apaixonado de novo, e apaixonado de novo por Jesus. Essas músicas que marcaram muito a minha vida, né? Mas Onde há amor tornou-se o hino nacional da Comunidade da Graça. Porque onde há amor, tudo tem solução, né? Essa era parte da letra. Mas então esta fase da minha vida, filho, foi assim importante, mas foi a fase que eu mais sofri pressões internas do próprio grupo que eu servia e que naturalmente não entendia o que estava acontecendo e no mundo, né? E na minha vida. E que eu não queria ser líder de nada, dono de nada, senhor de nada. Eu queria apenas ser um cristão atuante no ministério de Jesus, dando continuidade ao serviço que Jesus veio prestar aqui entre nós, como membros do corpo de Cristo. Então, eu fui convidado atualmente a mudar de cidade, tudo, de igreja, e essa época foi difícil para mim, muito difícil, né, para mim, para sua mãe também, sabe, filho? Para vocês. Para vocês. E era uma época que eu tinha que começar tudo de novo. Foi aí que eu fui com muita clareza, né? Fui falar com as autoridades, tanto lá em Los Angeles, na Califórnia, lá com o presidente internacional do ministério, expliquei a eles, né, a minha experiência, o que estava acontecendo comigo, e que, infelizmente, em função de tudo, eu deveria me retirar, mas queria me retirar em paz, com todos, com dignidade, né, sempre amando e servindo as pessoas. Então, foi um tempo difícil, porque eu voltei para o Brasil, apresentei minha carta de renúncia ministerial e logo começamos o Ministério da Comunidade da Graça. Alugamos um prédio aqui em Vila Carrão, né, um prédio que era uma antiga fundição de metais, né? A fundição. Começamos ali. Para mim, foi o tempo mais difícil, porque era muita insegurança. Todo o rebanho que Segura aí, porque tem muita gente querida aqui falando e eu vou ter que acumular. Bora. A Cibele, esposa do Paulo Lutero de Mello, está falando preciosa. Que privilégio ter convivido com esse homem que é referência, um ícone do Evangelho. Que alegria vê-lo. O Tércio Sá Freire, pastorzão. Gente, eu só vou destacar alguns que estão aqui. O Tércio Sá Freire, que saiu do hospital outro dia, está bem, graças a Deus, está mandando um abraço, um beijo para você. O pessoal falando que lembra de você, do pastor Antunes, lembra de você cantando. Aí tem um monte de gente aqui falando coisas lindas, incríveis. Eu só estou destacando alguns amigos mais próximos e queridos, porque, gente, é muita coisa que está sendo escrita aqui. A Iraci está lembrando que ela e a família dela te acompanham desde sempre, desde lá da Vila Formosa, quando tudo começou. O pessoal dizendo que tem saudades das reuniões. Quando você voltava de viagem, sempre... Quando as pessoas voltavam de viagem, sempre perguntavam: e aí, onde é que vocês estavam? Por onde vocês andaram? E aí, por aí vai. Mas fala.
Mas então, essa época foi difícil, porque era uma incógnita, eu não sabia. Porque aquele grupo todo, que ao longo de 10 anos foi conquistado em Vila Formosa, esse grupo todo me acompanhou. Eram mais de 1.200 pessoas que me acompanhou para a Vila Carrão. Carlos E Bregantin está aqui, pai. Carlos esse é Bregantin precioso, outro tá precioso. resumindo você, tá falando, ó, Beto igual amor, entendeu? O Zé de Paula, lá da Bahia, lá de Salvador, Esse é um amigão precioso também. tá aqui junto. Bora. Perdão É, por te interromper. não é nada disso. Você que é que é Eu o só sou um chefe geral. facilitador. Chefe geral hoje, você manda fazer o quê? Mas então foi isso. Essa época foi difícil, né, para mim, para vocês também, para a família, mas foi uma época singular, porque o ministério foi aí que ele multiplicou-se e crescemos em muitas comunidades no Brasil e no exterior, e vimos, né, o ministério sendo instrumento do Senhor para abençoar centenas e centenas e milhares de pessoas. Isso traz para o meu coração profundo espírito de gratidão. E gratidão, sabe, meu filho, a vocês, como meus filhos, e a sua mãe querida, porque vocês foram o meu suporte. Sua mãe é que me entendia, né, nos momentos que eu estava desgastado, muitas vezes cansado, frustrado e às vezes até amedrontado, né? Porque eu era, afinal de contas, um jovem, né? Eu tinha 34 anos, aproximadamente. Então, comecei o ministério, Menino, né? pai. Hein? Menino. Menino. Um menino, é verdade, um menino. Menino. Então, Mas mas foi, continua. Continua um garotão, pô. Continua. bom, as boas línguas falam isso, né, filho? Os meus amigos todos dizem, o rapaz está muito bem, todos os amigos, né? Eu acho que os inimigos falam, mas esse cara ainda está aí desse jeito? O que está fazendo esse cara aí? Já devia ter Olha ido. aqui, cara, não creio. Tem um amigo preciosíssimo que era pra gente estar junto hoje. É, Acabamos no stand, a gente teve, inclusive nós tivemos juntos, eu e você no hospital e tal. é. Mário Castellani, amigo queridíssimo, diretor do Colégio Castellani Batista foi. da Penha, contando uma história que eu não sabia. É, Lembro quando começou a Comunidade da Graça, na Vila Formosa, a é, gente ia visitar, era a igreja mais procurada pelos jovens da época. é Olha só! verdade. É verdade, é verdade. E aí tem a Marisa, que está aqui também, que eu estou vendo. A Marisa, estou aliançada com meu pastor há 40 anos, está dizendo a Marisa aqui. E só Ele estamos faz parte da começando, minha né? história. E por aí vai. Gente, vocês me perdoam se eu não consigo falar de todo mundo, porque é impossível o que todo mundo está falando aqui. Mas, pai, vou dar um passo adiante. Pois Uma não, filho. curiosidade. Quem teve aqui outro dia, uma pessoa muito querida nossa, né? Pastor Antônio Carlos Costa. Ah, esse é um E precioso. fez uma referência a você muito carinhosa, Uhum. dizendo que você foi o homem que apresentou a ele o Evangelho de Jesus. Que você foi o homem que pregou no congresso de jovens em que ele estava e onde ele se converteu, onde ele entregou a vida dele a Cristo. Lá em Niterói. Exatamente. Você se lembra da mensagem que você pregou? Eu não lembro especificamente da mensagem que eu preguei, mas eu me lembro do tema daquele encontro, que essa era a igreja pastoreada pelo meu amigo especial, um pai na fé para mim, o meu querido reverendo Antônio Elias, né? Meu precioso amigo, um pai para mim, meu companheiro. Eu ia todos os meses a Niterói, eu e sua mãe, para receber o pastoreio do meu amigo Antônio Elias. Fazíamos isso uma vez por mês. Porque chamar alguém de pai espiritual e não ter convivência com o pai espiritual, para mim, é um absurdo, né? É É uma falta. discurso. Não é discurso, é tolice, né? Mas eu ia uma vez por mês, saía daqui de São Paulo, eu e sua mãe íamos receber o pastoreio dele e da irmã Maria José. Mas num congresso de jovens, né, parece que foi época de carnaval, e eu fui convidado a ser o preletor, e a mensagem que eu pregava sempre foi esta, né? Abordando sempre, né, o coração amoroso do nosso Pai Celestial e as atitudes de amor refletidas através da pessoa de Jesus, que manifestando o amor do Pai, né, veio para que nós o conhecêssemos, amássemos e por nós deu a sua própria vida. E experimentou as nossas misérias, as nossas desgraças e conquistou, pelo poder da ressurreição, uma vida nova, um coração novo, uma vida abundante.
Mas o Toninho, como eu gosto de chamá-lo, ele me chama de pai espiritual dele, para mim é um motivo de honra, que é um dos homens mais iminentes que eu conheço, como cristão, um Profeta. cidadão do reino de Deus, um homem. Profeta no estrito sentido da palavra Mas é profecia. verdade, no mais absoluto, né, senso da palavra. E o Toninho é um homem preparado, intelectualmente muito bem formado, pastor presbiteriano, santo de Deus. E eu tive o privilégio de levá-lo a Cristo por causa da mensagem do amor, né? O amor do nosso Pai, manifestado através de Jesus e que alcança as pessoas. Ele vinha de uma experiência difícil na família, estava vivendo um momento de crise e tudo, e foi ali que ele teve realmente uma experiência fantástica com o Senhor. E até hoje é um motivo de gratidão e de orgulho ter realmente o Toninho como meu amigo e como um dos pastores que, naturalmente, faz parte da história da minha vida. Muita Eu gente sou grato a querida ele. aqui, pai, sendo Muito. grata a você, como a Neuza Teni, da comunidade, muita gente que conheceu a Jesus, que conheceu o Evangelho pela sua vida, a Juliana É. Jasponte, olha só, o Zé Lino, a Marta Rolim, enfim, um monte de gente falando coisas incríveis aqui. Tem um pastor amigo precioso que está aqui, pastor assembleano, o Nilson Gomes, que esteve aqui numa live, aliás, você o acompanhou também, Oi, tá dizendo também. que essas histórias mexem com ele. É lindo Exato, demais. exato, Pessoal, exato. Mário Américo aqui, também da comunidade, enfim, tanta gente querida passando por aqui. O que dá para registrar, eu estou registrando. A Déia Melhado, queridíssima Andréia. Pastor Carlos Alberto me apresentou o verdadeiro amor de Cristo. Gratidão para sempre. Glória a Deus por isso. Pai, a gente está falando de parcerias. Tem uma outra pessoa que tem um valor enorme para você. O filho dele estava aqui, não sei se ainda está, estava aqui agora há pouco, que eu vi uma mensagem dele. Mas que tem um valor enorme para você pela amizade, pela parceria, pelos desafios que vocês enfrentaram juntos, que é o Manuel Maria. Ah, sim. A história, como você gosta de chamá-lo, né? A história do Manuelzinho se cruza com a sua história quando vocês dois se convertem e se aproximam de Jesus. Foi. E essa relação nunca mais teve fim. E o nunca Manuel, quebrou. eu acho que deve estar chegando aí, está chegando nos oitentinha. Tá Agora, inteirão dezembro. E tal, bagunceiro Dezembro, pra caramba, mais bagunceiro que você, mais barulhento que você, tocando gaita e tal, fazendo a bagunça dele, mas ele deve estar aí pelos oitentinha. Como é que começou essa amizade? Essa amizade começou com a minha conversão. Nos convertemos juntos, né, na mesma comunidade, lá em Curitiba, né, de onde eu sou. O Rogério está aqui, ó. O Rogério está aqui, ele continua aqui. Rogério querido também, um grande abraço para o meu filhão querido. Mas naquela época, sabe, filho, o meu coração estava muito voltado a esse tipo de desejo de vir ao seminário, estudar as Escrituras em São Paulo para eu poder me preparar melhor para o ministério, porque eu queria ser um pregador do Evangelho de Jesus. Eu dizia, eu quero colocar um caixote numa esquina das ruas, quero subir no caixote lá, eu vou pregar o Evangelho. Estava todo animado nisso. Então, eu queria fazer o seminário aqui em São Paulo. E o Manuel não tinha mais a sua mãe e tudo. Simone está aqui também, está dizendo que está aqui também. Outra filha do Manuel. Que bom. Então, o Manuel, nessa época, ele morava sozinho, né? Ele trabalhava com construção civil, e aí ele veio morar lá em casa a convite do meu pai. Meu pai gostava muito dele, sabe? Seu avô gostava muito dele. Aí ele falou, poxa, o Manuelzinho, traz ele para cá. E o Manuelzinho veio me ajudar a fazer o jornal da igreja. Eu preparava as matérias, ele datilografava para mim, ainda naquela maquinazinha antiga, como é que chama? O mimeógrafo, exatamente. Ele que passava para mim. Então, a gente passava, às vezes, a noite, de sábado para domingo, a noite toda, preparando no mimeógrafo o jornal que nós iríamos distribuir domingo na igreja. Então, o Manuel veio morar comigo, veio a São Paulo, viemos estudar juntos no meu seminário, passamos a morar juntos também, a partir daí, né? E começamos a nossa vida juntos, trabalhamos juntos, ele me arranjou um trabalho aqui em São Paulo, onde ele era um dos
também dos funcionários daquela empresa, o Hermes Macedo, e me tornei também bancário naquela época, e vendi seguros, porque o negócio não era fácil, não. Mas eu pensava, se eu quiser um dia pensar em me casar, eu vou ter que ter uma reservinha para poder enfrentar os desafios da vida conjugal. Então, eu tinha 3 empregos, além das minhas responsabilidades no Ministério com os jovens. Então, o Manuel veio comigo para me ajudar, estivemos juntos, trabalhamos juntos, depois ele tornou-se deputado estadual, né, lá em Porto Alegre, onde ele foi residir por 4 mandatos, e um amigo muito especial e querido, né, com quem sempre tive boa comunhão, excelente relacionamento com ele e com a família dele, que são gente da minha mais plena gratidão pelo fato deles terem contribuído de uma forma tão especial na minha vida, na vida de sua mãe, a Leila, que é a esposa dele, amiga íntima da sua mãe, da Sueli. Então, nós nos tornamos amigos dessa família e caminhamos juntos desenvolvendo o nosso ministério. O Manuel continuou na Igreja Quadrangular e eu, então, assumi agora a responsabilidade de iniciar o Ministério da Comunidade da Graça. Mas isso não nos separou, sempre nos manteve unidos. A gente ia todos os anos a Porto Alegre e a Gramado, porque ele tinha uma casinha lá em Gramado, né? Então nós íamos e ficávamos lá com ele, e passávamos a temporada lá de inverno com ele, mesmo as de verão também. Você sabe que você está falando isso? Muita gente falando, quantas coisas que eu não conhecia da história, da história da comunidade, da história de vocês. Você está falando, a gente falou aqui das parcerias várias, o avô, o pastor Antunes, Ademar, enfim, todo mundo que foi passando por essa história, né, o Manuel e tal. E eu estava me lembrando, pai, pouca gente também sabe, porque você terminou o seminário, foi pastorear uma igreja pequenininha, à época com 24, como você disse, 24 pessoas aqui em São Paulo, na Vila Formosa. Você foi lá, você começou aquele trabalho, começou a pastorear, e aí daqui a pouco o trabalho começou a crescer, você precisava se dedicar mais, e você mantendo suas atividades e tal. E eu me lembro, pai, que um momento de dificuldade, que você abriu mão do seu trabalho, da sua principal fonte de renda. A gente foi morar numa edícula no fundo da igreja. É verdade. Num momento, esses dias eu estava falando sobre a Rede Cristã de Solidariedade, estava falando sobre solidariedade, eu falei, eu aprendi solidariedade na minha casa. Aprendi a espalhá-la e aprendi também a importância dela na vida da gente em momentos de dificuldade. Porque eu me lembro que durante um longo período a gente viveu de ajuda dos irmãos, da campanha do quilo, dos irmãos que enviavam a comida, porque era um momento de muita dificuldade econômica e financeira e que a gente passava, e por causa da sua decisão ministerial, que era muito convicta, né? Era muito convicta. O que, inclusive, levou o próprio vô Valdemir, seu pai, a não entender muito bem o que estava acontecendo, né? Como é que o filho dele deixava uma vida tranquila, enfim, com conforto e tal, para poder ser pastor. Mas, tirando isso um pouco de lado, o que me veio à mente, pai, foi o seguinte: nesse período em que você é muito acumulado tal, e querendo estudar mais e tal, você começou a estudar direito. E eu era, sei lá, tinha meus 4, 5 anos. Você era meu companheiro. A gente se via pouco. Mas eu me lembro, pai, como se fosse hoje, da gente indo junto. Você vinha no final da tarde, me pegava, e a gente ia junto para a faculdade até Mogi. E eu me lembro que às vezes eu ficava dormindo no carro, que eu era dorminhoco. Às vezes eu ficava dormindo no carro, na hora do intervalo. Pai, eu não me esqueço, eu me lembrei agora até com emoção, porque eu me lembro do intervalo, quando você vinha buscar e tal. E aí você sabe que eu adorava hambúrguer, né? Aí, vamos lá comer um hambúrguer e tal. E aí a gente comia um hambúrguer junto, né? Porque a gente não conseguia estar muito junto. A gente comia o hambúrguer junto, eu voltava pro carro para dar uma descansada, você ia para aula, depois a gente voltava para casa, né? Mas isso entre tantas coisas boas que eu lembro, mas essa é uma lembrança muito boa que eu tenho, né? E eu queria que lembrança que você tem em especial dessa época, pai? Dessa época, o que te vem à mente quando eu te falo essas coisas? Quando você me fala essas coisas, eu lembro de você como o meu melhor companheiro, né? de viagem, de atividade. Você sempre esteve
junto comigo, né? Desde pequeno, sempre foi um amigo especial do meu coração. Você sempre esteve junto comigo e, mesmo crescendo, mesmo tornando-se adulto, não mudou essa relação. Pelo contrário, Acho que é por isso que eu tô mexido, tem sido sabe? aperfeiçoada. Porque esses últimos meses É. em que você passou essas lutas aí, dificuldades, internações, a gente ficou tão junto no hospital. Acho que é por isso que eu tô mexido, que essas coisas todas voltaram à minha cabeça. Mas é isso. E você era um companheiraço meu nessa época, né? E eu não podia ter a mesma relação com a sua irmã, tão preciosa, Alessandra, né? Que sentia muito falta minha, porque nessa época, além das minhas atividades pastorais e viagens que eu tinha, uma agenda bastante comprometida, eu tinha também duas faculdades que eu fazia. Eu fazia de filosofia, né? E fazia também de direito. E depois fiz também o curso de ciências contábeis. Então, porque eu queria ser mais útil no ministério. Eu não queria ter o curso de direito para eu ser um causídico fantástico da minha geração, para eu saber como poder cuidar dos meus irmãos. E gente que não podia pagar um advogado, que não podia ter assistência jurídica. Queria saber como é que eu poderia ajudar, como é que eu poderia abençoar. Então, nunca pensei na minha atividade profissional. Fui por muitos anos, 10 anos eu fui publicitário também, né? E quando eu me decidi ao ministério, que se lembrou agora, o Ministério Integral, eu me desliguei de toda a minha atividade profissional e enfrentei os desafios pela fé. E o Senhor deu graça e enviou pessoas que cuidaram muito bem de mim, famílias que atenderam tanto a mim quanto a sua mãe e a vocês. E eu vivi realmente muito tempo, talvez um ano e meio por aí, com a campanha do quilo, que me traz muita honra, filho, viu? Porque eu não fiz do ministério, eu não fiz do ministério pastoral a minha profissão e não fiz o meu instrumento de lucro. Eu querer enriquecer com o ministério para eu poder me tornar alguém importante ou me sentir seguro. Não, eu tinha no meu coração a paixão pelas pessoas, o desejo de amá-las, de servi-las, de honrá-las, e com dignidade. Tanto quanto eu entrava e saía de qualquer lugar com dignidade, com lisura, né, com toda a transparência, a probidade própria dos cristãos, e que querem servir, amar e honrar ao Senhor. E, da parte da sua mãe, eu tive a melhor amiga, que até hoje tem sido esta pessoa na minha vida. Mas foi a sua mãe, filho querido, que me deu o apoio, que me ajudou, que estava junto, né, que orava comigo, que quando eu estava quase que desistindo, ela falava... Fraquejando. Nós estamos juntos. Ela falava, não, estou junto com você. Onde você for, o que você fizer, eu vou junto com você. E ela tem sido até hoje a minha melhor amiga. A pessoa que eu mais amo nessa vida, depois de Jesus, é a sua mãe. E depois vem vocês, e depois tem este rebanho lindo do Senhor, que ele me levou a amar, a servir e a honrar. E a com dignidade, né? Sempre honrá-los e abençoá-los. Esse é o desejo, sempre foi o desejo do meu coração. Está aqui o bispo Hildo Melo, falando que você foi inspiração para a vida e para o ministério dele. Tem muita gente querida aqui. Tem um amigo meu, o Matheus, trabalha comigo, um advogado brilhante. E ele estava me cobrando, ele falou, quando é que você vai fazer uma live com seu pai? Que eu quero ver você com seu pai. Eu amo seu pai. Tá aí, viu, Matheus? Aí, ó. Ó o pastor Samuel, o Samuelzinho tá aqui, pai. Olha só que legal. Que tá alegria ver essa turma. Que bom. Bom saber que a turma está toda por aí. Que bom saber. É que o Hildo exagera. Ele sempre que pode, ele fala isso. Na reunião agora internacional do Ministério Metodista, que eu fui convidado também a participar, ele falou exatamente isso, né? Eu tive uma experiência lá no teatro com o Carlos Alberto, e as mensagens dele, eu pregava, eu falava e coisa e tal. Aí, lá pelas tantas, eu disse para ele, mas veja bem, carinha, você aperfeiçoou tanto que hoje você é o bispo e eu só sou o obreiro. Tornou, aperfeiçoou tanto. Muita gente querida aqui. Falar um pouquinho da comunidade, pai. Você, o pastor Antunes e o Ademar
começaram a comunidade em 1979. Em 1979 nascia a Comunidade da Graça. Você já tinha, à época, 10 anos de ministério. Você tinha 30 e poucos anos, né? 32? 34 anos, eu acho. 34 anos. Por aí. 34 anos. Né? Mas vocês, aliás, vocês ali, você tinha 34, a Ademar tinha 20 e poucos anos. O Não também 30 e poucos anos, enfim. E vocês a gente não pode esquecer, filho, desculpe eu fazer essa interrupção, claro. Não pode esquecer do Antônio Luiz, tá? O meu querido Bi, né? Que claro. Foi um companheiraço de ministério, foi o meu primeiro gaiteiro. Assim que eu apresentava, ele era gaiteiro lá no teatro, na igreja. Sanfoneiro. Depois ele ficou mais sofisticado, aí ele se tornou tecladista, o Yamaha da vida, tá entendendo? Bem lembrado. E depois ficou tão né, sofisticado que ele acabou deixando o piano, e por isso é que eu perdi aquela parceria musical. Mas tinha o Lair, que é um tecladista fantástico, o Lair, clássico, né? Foram meus companheiros nas reuniões lá no teatro. Aqui, ele está aqui, ele já está falando, eu estou aqui. O Gui está falando que está aqui, ó. Exatamente. Então, a história da Comunidade da Graça e da igreja em Vila Formosa, ela não pode ser contada com a ausência desses personagens, tá? Boa. Claro que existiram outros mais, já de saudosa memória, né? Mas esses que até hoje estão comigo, são pastores e líderes juntamente comigo, Antônio Luiz e o Lair de Matos, ao lado das suas esposas, que são pastoras também, e da família tão preciosa que tem tido uma aliança inquebrantável comigo ao longo dos 57 anos que eu tenho de convivência com a sua mãe e de 54 anos de vida conjugal. Então, é um período lindo ao lado de gente que me ama, sinto que sou amado por eles e que eu os tenho em alta estima e grande consideração. É uma família preciosa. Pai, e nesse momento em que a comunidade surge, qual é a grande proposta com que ela surge? Ela nasceu com uma visão que foi escrita da seguinte forma: uma igreja-família vivendo o amor de Cristo para alcançar o próximo e formar discípulos. Quando a gente falava sobre a igreja-família, a gente estava dizendo, não é uma igreja que prega sobre família, e também prega, mas não é isso. Igreja-família porque nós nos tornamos filhos de Deus quando nós nos aproximamos de Jesus, colocamos nele a nossa fé e confiança, experimentamos a nova vida que ele oferece, nascemos de novo pelo poder milagroso que o Espírito Santo opera em nós. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, que antes nós éramos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando, né, encontramos a Jesus e ele veio ser o Senhor da nossa própria vida. Então, a família de Deus, a igreja-família, a família de Deus, que vive em amor, que esta é a base do nosso ministério. Depois, né, da evangelização, levar as pessoas a serem agora transformadas por Jesus, agora a gente vai levá-las a serem cada vez mais parecidas com Jesus. Igreja-família, que vive o amor de Cristo, quer dizer, que tem relacionamentos de amor uns com os outros, porque cristianismo sem relacionamento é apenas um clube. É um clube, não serve muito mais do que para isto, né? Só para um clube, para cumprir as exigências dos seus sócios. Mas família não, família é conhecida pelo vínculo estabelecido pela aliança que nós firmamos, é como um casamento. Então, a igreja-família de Deus, dos nascidos de novo, a igreja que vive agora em amor, para quê? Para formarmos discípulos, para ver esta igreja transformada em discípulos de Jesus. Uma igreja-família que vive o amor de Cristo, que agora vai alcançar o próximo e vai vê-los transformados em discípulos de Jesus. São as 4 ênfases básicas do Ministério da Comunidade da Graça, porque, para mim, são as 4 ênfases básicas da mensagem do Novo Testamento, das Escrituras, e desse Evangelho transformador de Jesus. Pastor Tiago Valentim, pastor da Igreja Metodista de Itaberaba, com quem eu tive ontem com ele. Gente muito boa. Com os líderes dele, está falando que agora já virou pregação.
É. É Olha o lá, grande olha risco lá, que o Lucas corre. está falando a mesma coisa, já está nos evangelizando, não tem jeito, está no Exato, sangue. exato. Mas é o risco que se corre. Dá o microfone, dá um espaço para pastor e dá um público para o pastor. Filho, é o risco que corre, não tem jeito. Ah, outro Vai perder essa queridão aqui, oportunidade o Emílio agora? Fernandes aqui também, Ai, com a nele. gente, acompanhando. Quanta gente linda, bacana. É, É, olha a Selma, cara. 43 anos atrás, ele estava ao meu lado, no meu batismo, com meu pai, pastor Álvaro. é Olha só, mesmo, verdade, verdade, verdade. olha só, Álvaro foi Selma um querida. companheirão muito precioso. Olha, Noemi Teixeira, família, filha do Zé Teixeira, família É. Teixeira te ama. Olha Preciosos, quanta muito gente aqui, preciosos, amigos queridos. matando saudade. É. A Leila Amigos. Misa, a Leila Misa está aqui também. Essa A Leila é Teca muito querida, Cassar. viu? Ixi, o Rogério está falando que hoje tem Aqui vigília. em casa a sua mãe é apaixonada por ela, viu? Não tem jeito. O Rogério está falando que hoje tem vigília, fácil. É. Não tem nada, porque o meu celular aqui acaba a bateria, não tem jeito. Mas, O pai, meu, outra coisa. o meu está carregando. Outra coisa. Teve um episódio na sua vida, e aqui a gente fala muito do lado B do convidado que vem, com você não pode ser diferente. Muita gente não sabe das histórias por trás do homem público, das histórias de fé, de superação por trás e de transformação por trás do homem de Deus, né? Mas pouca gente sabe de um episódio na sua vida, ou tem a menor ideia, né? Porque a gente nem fala tanto, faz tanto tempo que você nem se lembra mais. Eu acho até que no começo do seu ministério você falava, mas depois faz tanto tempo que... Mas quem hoje te vê, te viu na TV, te vê na TV, no rádio, aqui nas lives, pregando e tal, não tem a menor ideia, não imagina que você, por questões emocionais, teve um período da sua vida em que você ficou gago. Você era garoto na época, né? E era uma época, era um momento na sua vida onde o simples fato de você, por exemplo, ir comprar um pão na padaria já era um incômodo para você, um tormento para você. Quando e como foi que tudo isso mudou e você começou a falar com a fluidez, com essa fluidez que a gente conhece hoje, aliás, que é marca da sua vida? Essa época realmente foi uma época muito especial na minha vida, porque o seu avô viveu uma época um pouco difícil naquela oportunidade. Ele era um empresário, ele era um prefeito no interior do Paraná, no oeste paranaense, na época. Então, daí a sua veia política, né, do seu avô. Mas ele era um homem muito precioso. Mas ele era de convicção espírita. E ele começou agora a desenvolver, né, aqueles espíritos, né, a evoluir, a evolução natural, conforme a crença espírita, né? E ele começou a querer dar continuidade ao ministério do seu avô, que era o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que é o pai do espiritismo no Brasil, é meu bisavô. Então, esse doutor Adolfo era um homem tão apaixonado por pessoas, gostava de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, e numa época difícil, ele era médico no Rio de Janeiro, né? Havia necessidades, né? E ele cuidava de uma Uma não era clínica asilo. popular. Isto. E ele então o que fez? Havendo necessidade naqueles dias de alimentação, ele vendeu o anel de grau dele de medicina e transformou aquilo em sopa para aqueles albergados todos que passavam necessidades. Então, o seu avô dizia, eu recebi a mesma missão, né, lá do meu avô. Eu recebi a missão do Bezerra de Menezes e eu vou continuar. E ele, então, na época, ele estava saindo e vendendo, né, entregando, dando os recursos para as pessoas que ele encontrava. Porque ele dizia que os espíritos é que estavam mandando ele fazer isso. Então, nós entramos em pânico, né? Nossa casa, minha mãe particularmente, porque estamos vendo que ele estava desmanchando todo o nosso patrimônio, né? E então foi uma época difícil, muito difícil, né? Mas foi uma época da nossa conversão. Foi aí que a sua avó converteu-se a Cristo,
as suas duas tias, né? A Neide e a Cleonice, converteram-se a Cristo também. E logo em seguida eu me decidi a Cristo, querendo realmente ser agora um cristão de fato e ser um pastor do ministério do Senhor. Mas então esta fase, meu filho, havia uma instabilidade na nossa casa. E foi esta fase que eu, naturalmente, foi aí que eu contraí aquela gagueira, né? E para mim era uma dificuldade enorme de me comunicar. Fazia exercícios todos para melhorar a comunicação, Nada. Não tinha jeito, nada. Mas quando eu me converti a Cristo, filho, eu fui receber o batismo nas águas lá em Joinville, uma passagem de ano que toda a igreja, a mocidade, alugou um ônibus e foram todos lá para a igreja em Joinville. Tivemos o batismo aquela noite nas águas, eu me batizei nas águas, e logo em seguida tinha uma vigília. E nesta vigília, naquela madrugada, filho, eu tive uma experiência com o Espírito Santo que jamais eu vou esquecer na minha vida, meu filho. Sabe? Uma experiência fantástica com o Espírito Santo. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu começava a falar em outro idioma, em outras línguas e tudo, e era uma experiência linda e nova para mim. Mas aquilo, enfim, tudo bem. Quando chegou no dia seguinte, lá em Joinville, o pessoal disse, né, o pessoal da excursão, todos, bom, agora nós vamos fazer um culto ao ar livre, praça pública. E agora o Carlos Alberto vai dar o testemunho dele. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar meu testemunho se eu sou gado? Como é que eu vou fazer isso? Eu pensei, como é que eu vou conseguir? E foi aí, meu filho, que quando o grupo reuniu-se em praça pública, que as pessoas começaram a chegar, porque havia música, né, chamando as pessoas, e eu comecei a me chamar, eu comecei a dar o meu testemunho. Filho querido, eu esqueci que eu era gago. Talvez eu tenha falado mais do que deveria. Tá? E a partir daí, filho querido, aconteceu esse negócio que, né, eu continuo falando até hoje. E sua mãe aqui reclama, mas ela sempre fala. Quando eu não estou em casa, ela fala, nossa, que silêncio ficou a nossa casa hoje. Porque ela sabe que quando eu estou, chegou a alegria. E você é mesmo, pai. Sua presença, cara. Vocês é que são queridos. Né? Você é único. Quando você não está, eu conto para as pessoas, falo de você para as pessoas, eu falo, meu pai. É fácil de você reconhecer. Como é que eu reconheço teu pai? Fácil. Quando ele vier, aquela pessoa que incendiou o ambiente, entendeu? Que contagiou com alegria, com amor, com generosidade, com espontaneidade, esse aí é o meu pai. Você vai reconhecer fácil. E as pessoas, quando te conhecem, depois de eu ter descrito isso, falam assim, você não exagerou em nada. Você até diminuiu um pouco. Mas eu me sinto orgulhoso, muito orgulhoso, filho, de ter filhos como vocês. A nossa preciosa Alessandra, querida minha, que me deu netos tão preciosos, né? Uma família linda. E o meu amigo Ronaldo Bezerra, que hoje é o pastor titular da nossa comunidade aqui em São Paulo. Um dos homens mais preciosos e santos que eu conheço. Um santo homem de Deus, que nesta época de pandemia ele tem assumido a responsabilidade integral do ministério, visto que eu não tenho condição de me locomover, de sair, né? Mesmo por causa da idade, né? E é o Ronaldo Bezerra, que me traz muita alegria ao lado da esposa e dos filhos. E assim os demais, né? O Marcelo, que são adotivos também, o Marcelo, a Sandra e o meu querido Cláudio, né? São filhos preciosos que o Senhor nos deu, uns de maneira natural, outros de modo sobrenatural, como eu costumo dizer, que ganharam o nosso coração, porque do alto é que eles nos foram dados. Então, a gente é muito grato por isso, grato por ter filhos como vocês, filhos que eu sei que cuidam bem de mim. Você ficou, meu filho querido, eu quero dizer isso agora publicamente, você ficou nesses praticamente quase 7 meses, 6 meses e pouco, comigo, desde a primeira cirurgia que fiz, né, até esta última, há 20 dias atrás. E eu me sinto tão grato, sabe, por você ter estado ao meu lado. Eu disse para o Dr. Kleiner, que é o meu médico lá do Hospital Einstein, disse para o Dr. Kleiner, disse, olha, eu tive o privilégio de poucos, porque eu tive durante
quase 6 meses, quase 7 meses, um médico à minha cabeceira, cuidando de mim 24 horas. E quando ele estava longe, eu logo mandava chamar, porque eu falava, cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Para ele saber se está tudo certo nessa medicação, se estão dando, né, a orientação correta. E vou dizer para você uma coisa, você é um médico amado, que eu tenho muita gratidão. E aos meus filhos, a minha homenagem quero prestar, cada um deles, né? Aos meus 6 filhos, aos naturais e aos sobrenaturais. Minha gratidão por eles se tornarem meus amigos. São meus amigos, preciosos do meu coração. Eu tenho por eles uma estima enorme e uma gratidão profunda. Amo vocês. Pai, você tá me emocionando aqui. Você lembrou de uma coisa. Eu tinha tantas outras coisas, mas também não dá para falar tudo numa noite só e a gente tem um pinga-fogo. Mas eu queria te falar o seguinte. Você tem vivido momentos difíceis esse ano. Foi. Você passou por 4 cirurgias, né? Você teve que fazer vários exames, você teve que ficar longe de casa, longe da igreja, no meio de uma pandemia, e ainda com um monte de protocolos de segurança e de saúde pública impostos, com limitações de hospital para hospital, e vai e sai de um, e vai para outro, e faz um exame. Eu acompanhei isso de muito perto, você sabe disso. Enfim, a gente... Hoje mesmo estava falando para mim, filho, muito obrigado. Eu falei, pai, que muito obrigado? Como assim muito obrigado? Eu estou fazendo aquilo que um filho faz por um pai. Porque você imaginou se quando eu era criança, se eu te ficasse para você, pai, obrigado por isso, pai, obrigado por aquilo. Você estava fazendo aquilo que um pai faz por um filho. E eu só estou te devolvendo aquilo que um filho faz por um pai. Em honra, pai. Em honra. Inclusive, até achei estranho, nós achamos estranho, né? Porque a gente foi no hospital, algumas das vezes que eu estava no hospital, você está aqui, eu estou com meu pai. Mas você deixou o seu trabalho, eu me licenciei algumas coisas, mas você está com seu pai? Como assim? Os filhos não ficam com os pais aqui? Eu falei, como assim os filhos não ficam com os pais? Esse é o natural, isso é normal. E tem sido uma experiência, eu tenho aprendido muito, pai, com você, muito mais ainda. E você viveu tudo isso. E a gente sabe que tem muita gente vivendo momentos muito tensos nessa crise, nesse momento. Como é que você tem se sentido? E, pai, aonde você encontrou as forças que você encontrou para enfrentar uma transfusão, 2 UTIs, 4 cirurgias e sair do jeito que você estava? Olha, para ser muito franco, filho, eu nem sabia que era tão grave assim e o que eu precisava fazer, né? Não era nenhuma infecção, não era nenhum câncer, nada disso, né? Mas era um problema chamado DNA, data de nascimento avançada, que o organismo tem determinadas deficiências que precisam ser supridas, entendeu? Mas eu vou te confessar sinceramente, eu não tinha ideia, né, da gravidade, pelo menos daquela cirurgia do intestino, né? Não sabia da gravidade dela e levei numa boa. Então, você diz assim, mas por quê? Porque, sabe, filho, todas as vezes que me vinha o temor no coração, a angústia, a ansiedade, o meu coração se enchia com a palavra de Deus, com os cânticos que ele, ao longo da história da minha vida, me ensinou. E por isso que eu dou muito valor aos cânticos que foram forjados na palavra de Deus, na Escritura, tendo como letra a Escritura Sagrada. Então, eu o tempo todo eu cantava esses cânticos, que é a palavra de Deus, que me fortaleceram, me alimentaram, me ajudaram. Então, eu tive você, eu tive o Marcelo ao meu lado também, não? Marcelo, que é um dos nossos filhos sobrenaturais, o Marcelo que foi um companheiraço. E ele, quando você tinha outros compromissos para atender, se cansava, lá estava o Marcelo para completar o prazo com você. Então, eu só tenho gratidão no meu coração. E gratidão, filho, não é só a memória do coração, mas é a memória de um coração regenerado, de um coração transformado. Gratidão não é só o aplauso, não é só o aplauso,
não é só o adeuzinho, sabe? O elogio, às vezes muito barato. Não. Sabe o que é gratidão, filho? É voltar para agradecer. É a experiência lá do samaritano, entre 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e era um samaritano, não era um judeu, não era um religioso, era um samaritano, que, não, pelo contrário, não tinha nem afinidade com os judeus. Foi ele que voltou, prostrou-se aos pés de Jesus para agradecer. Então, gratidão não é conversa fiada, não é fazer cartinha, não é elogio. Tá? Essas coisas assim são muito pequenas. Sabe? Gratidão é a expressão de um coração regenerado que volta ao seu beneficiador, né? Aquele que foi instrumento abençoador na sua vida e volta para agradecer. Eu tive o privilégio na minha vida de ter pelo menos 4 pessoas que me ajudaram muito, filho, a quem eu sou muito grato, e fiz isso quando eles estavam em vida. É o meu querido pastor Antônio Elias, é o meu professor de Novo Testamento no seminário, meu amigo querido, o Russell Shedd, o doutor Russell Shedd, que foi um amigão, parceiro. Eu estive com ele, agradeci várias vezes, estive servindo a ele também. E o meu amigo Manuel Simões. Manuel Simões foi um conselheiro fantástico, fantástico. Né? E o meu amigo querido, que era um pai para mim, espiritual, que sempre me ensinou tantas verdades, meu querido Ernesto Nini. Esses foram os 4 homens que me ajudaram. Homens de caráter, ilibados, homens santos de Deus, e que dedicaram tempo para me servir e me abençoar. Sou grato a Deus por eles e quero dizer, filho, em vida eu tive a oportunidade de servi-los e de abençoá-los. E sou grato a Deus por ter cada um que me tem abençoado ao longo dos anos e não quero jamais crescer. E de vocês, minha gratidão eterna. Companheirismo, amizade e a maneira como você me ajudou a vencer aquelas crises. Você não falava nada para mim, né, rapaz? Você falava tudo para sua mãe. Você contava tudo para ela, viu? Mas você me conhece pelo meu olho. Você falava esse zoinho aí, não me engana. Você é terrível, viu, rapaz? Você é terrível. Você passava tudo para sua mãe. E aí eu falava com ela, ligava para ela falava: ai, que maravilha, tudo bem. Puxa, como você está bem. Você está voltando ao normal, sua voz já está mais forte, que bom, que maravilha. E eu estava ali perrengando, né, mano? Ela estava na retaguarda de oração. Mas tem uma coisa que eu não sei se você vai se lembrar nesse período que você me falou que eu não vou esquecer nunca mais. No dia em que você estava na UTI e começou esse protocolo do Covid todo, e a gente estava apreensivo, a gente ainda não tinha o diagnóstico, você estava com hemorragia intestinal e tal. E eu me lembro que você me falou, e eu estava mais agitado, preocupado, médico, ciente de todos os riscos dali e tal, e você olhou para mim e falou: filho, preste atenção, pai está em paz. Porque se eu cumprir a minha missão, o meu Senhor vai me levar. E eu vou de consciência absolutamente tranquila de que eu a fiz de forma integral e com integridade. E você me disse: mas filho, se a minha missão não terminou, fique em paz, porque eu estou em paz. Porque o meu Senhor vai me tirar daqui para fazer o que eu ainda tenho que fazer e cumprir o que eu tenho que cumprir. Pai, eu quero que você saiba que eu não vou me esquecer nunca mais disso que você me disse, nunca mais. Foi das pregações mais fortes que você fez fora do púlpito para mim. Mas enfim, para fechar, 1 minuto para fechar e a gente vai entrar no pinga-fogo. O que eu queria falar para você? Tem uma palavra para você que tem um significado muito forte. Eu cresci ouvindo essa palavra, que é a palavra relacionamento. Você é um homem de relacionamentos. Você acredita nos relacionamentos como a expressão mais profunda da vida cristã. Você acredita muito, muito em relacionamentos.
A marca da Comunidade da Graça, ela é uma igreja relacional, ela é uma igreja marcada por relacionamentos. O que a palavra relacionamentos significa para você? Inclusive, tema do seu último livro, né, pai? É verdade, filho. Os mandamentos recíprocos, né? Mas então, para mim... Tá com você hein? aí? Tá com você aí o livro? Tá sim, eu posso providenciar. Posso providenciar. Tá. Já mostro aí. Mas esta foi a base não só da minha vida, da estrutura da minha vida, e da minha família, né? Mas foi a base da estrutura da igreja, da nossa comunidade, né? Que nasceu com a visão que eu hoje declarei. Igreja família que vive o amor de Cristo para alcançar o próximo e formar discípulos. Esta é a visão. Então, relacionamento para mim, filho, é a expressão clara da nossa experiência real de vida transformada, de vida regenerada. Quando nós nascemos de novo, filho, nós somos colocados na família de Deus, nós nos tornamos membros de um organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Então, como corpo de Cristo, cada um de nós é um órgão, é uma parte deste corpo vivo. Então, esse corpo não pode viver isolado. Eles dependem uns dos outros. Então, isso que me encanta no cristianismo, que cristianismo é relacional 100%, porque a história da Igreja de Jesus é a história de relacionamentos, de amor, lendo as cartas do Novo Testamento, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, a experiência, né, é de relacionamentos, de aliança. Paulo, nos suas epístolas, né, aos Coríntios, Romanos, Paulo enfatiza muito esse aspecto, né, da relação, da importância de, como membros do corpo de Cristo, nós nos completarmos uns aos outros, estarmos ligados por juntas e ligamentos. Quer dizer, cristianismo isolado, cristianismo sozinho, cristianismo vivido assim no isolamento, não é cristianismo, é religião, filho. Religião pequena, barata. Como eu costumo dizer, é a diferença entre um clube e o corpo. No clube, nós apenas nos relacionamos amistosamente com as pessoas, visando o nosso próprio benefício, usufruindo dos benefícios que tem o clube a oferecer, né? E ponto final, para aí. Vamos lá para resolver as nossas necessidades. Mas no corpo de Cristo, não. Nós estamos agora ligados uns aos outros. Nós passamos agora a servir e amar uns aos outros. Importante para nós agora é conhecer a necessidade do outro. E o último livro, né, dentre a grande quantidade que o senhor tem me dado a graça de escrever ao longo desses anos todos de ministério pastoral, mas o último deles é os mandamentos recíprocos. São os 25 mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Está comigo. Tá? Coloca na tela para a gente ver. Está aqui, ó. Os mandamentos da Thomas recíprocos. Nelson, né? É da Thomas Nelson, exatamente. Esse livro seria lançado oficialmente, publicamente, em março, né? Mas, infelizmente, em função de toda essa situação de pandemia, ficou para a gente fazer isso tão logo seja possível. Mas o livro já está sendo distribuído pela Thomas Nelson e já tem sido vendido em número muito grande já, e eu estou satisfeito com isso, né? E aqui, esse livro trata sobre as responsabilidades recíprocas, uns aos outros. Cristianismo não é um e outros, mas é uns aos outros. Né? Amai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Esses são 25 mandamentos que falam sobre as responsabilidades que temos uns com os outros. Então, cristianismo isolado, solitário, cristianismo egoísta, cego, míope, que não conhece o propósito de Deus para os filhos de Deus, que ele gerou para que sejam neste mundo os instrumentos que ele tem para abençoar todas as famílias da Terra. Esse é o grande desafio. Boa. Pai, eu teria várias outras perguntas, várias outras histórias, e você, enfim, a você não falta experiência, conhecimento bíblico, inspiração para poder falar para a gente. Mas o tempo voou. E aí eu vou entrar no pinga-fogo para a gente arrematar esses 15 minutos finais. Bora lá. Pinga-fogo é papum, vai vapt-vupt.
tá? Às vezes eu te pergunto, você estica um pouquinho mais, mas nada com grandes digressões. É pai puff, para as pessoas conhecerem você um pouquinho mais e aquilo que você pensa, de forma muito ágil e rápida. Bora lá. O pessoal pedindo para fazer mais vezes. Querem que hoje tenha 3 partes ao invés de ter 2. O pessoal não para mais. Gente, deixa eu falar para você. Primeiro, o meu pai chegou nas redes, chegou no Instagram tem algumas semanas. Tá arrebentando já. Já tá arrebentando. Não. Conectadíssimo, conectadíssimo. Segundo, ele costuma dormir cedo, acorda muito cedo. Hoje ele abriu a exceção das exceções para estar aqui com a gente. Então não posso segurar ele aqui até meia-noite, senão mato ele, tadinho. Não tem um problema, não. Estão falando que essa é a live dos lencinhos de papel. Exatamente. A live dos olhos úmidos. É isso mesmo, é isso mesmo que provocou. Mas, enfim. Bora lá. Bom, pinga fogo. Pessoal, quem quiser participar, pode participar também. Fé. Fé é viver o impossível. É crer no invisível. Fé é a prova das coisas que realmente eu não tenho, mas o meu pai garantiu que ela me pertence. E é eu tomar posse daquilo que meu pai disse que é meu. Fé é ver o invisível. Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal bagunçando. Ó, o Fábio Catalani falando assim, ó, por que surgiu a frase extravasando, hein, filhão? Essa é uma longa história do meu pai no estádio de futebol. Ouvindo aqueles salmos, hinos e cânticos espirituais de alguém que estava atrás, que nada tem de salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas, enfim, essa é uma longa história divertida. Depois eu converso com o Catalani, explicar melhor para ele o que é isso, viu? Olha só, pai, a Mari falando o seguinte, são 3 da matina, aqui em Liverpool, e honrando essa live incrível, lá na Inglaterra, vendo a gente aqui. Olha só. Beijo grande, falando. Beijo grande. A Ana Celes falando, olha, um fofo, Deus ainda tem muito para nos ensinar com a vida dele. Benção. Pergunta, Gessiana, lá de Pernambuco. Doce de abóbora ou queijo de Minas? Pois é, eu acho que os dois, viu? Os dois combinam bem. Eu sou fã do doce de abóbora, que eu gosto de fazer, né? O queijo de Minas, quando os meus amigos me trazem de Minas, né? O Emílio está te perguntando, graça é? Graça é favor imerecido. É Deus que dá tudo a todos que nada merecem. Graça é a expressão maior do amor de Deus, que olha para mim sem nenhum mérito e que me dá tudo para que eu possa servi-lo e honrá-lo. Graça é favor imerecido. Comunidade da graça é? A Igreja Família, que vive o amor de Cristo para alcançar o próximo e vê-lo transformado em discípulo de Jesus. Família é? Família é a dádiva principal do amor de Deus. É o bem maior. É a expressão da graça de Deus. Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. É o grande desafio. Olha só, o Amilcar Sampaio, 3 da manhã aqui em Lisboa. E sendo presenteado por vocês. Parabéns. Que bom. Olha que coisa boa. Carinho especial para eles. Quanta gente querida, cara. O Ledson falando para você, ó, pede o queijo pro Paulo Mazzoni. E o Ricardo Hessel, amigo que é verdade. Tá falando que o doce de abóbora ele vai mandar. Ótimo. E o Mazzoni, realmente, toda vez que vem para estar conosco, ele me traz o queijo. Tem alguns outros mineiros que se fazem de distraídos. De rogado. De distraídos, viu? Puxa, vou mandar para você. Semana que vem chega. E eu fico esperando a vida toda. Mas tudo bem. Ser avô é? Ser avô, filho, é a experiência singular da minha vida, ou da vida humana. Porque é você ver a reprodução, a multiplicação da sua herança bendita, né, para abençoar a próxima geração. Então, para mim,
os meus netos são a minha grande alegria e o meu grande orgulho de tê-los como preciosos que são, tementes a Deus, servindo a Deus junto com seus pais, ao meu lado. É a maior honra da minha vida, é ter a minha família servindo a Deus junto comigo. Sueli, para você, em uma frase. Sueli, para mim, sim. Sueli, para mim, é a mulher mais santa que eu conheci na minha vida. Santa de Deus. Amada e preciosa. Minha melhor amiga. Casamento é? Aliança. Vínculo que só a morte pode separar, provisoriamente. E na eternidade, pela graça do Senhor, se for possível, nós nos encontraremos. Mas é inquebrantável aliança. Pai, os dias difíceis devem ser enfrentados com confiança, firmeza, descanso interior e, acima de tudo, com a convicção de que a palavra de Deus há de nos fortalecer com as promessas que o Senhor tem para nós, a fim de que nós ultrapassemos as crises, dificuldades e vençamos os grandes desafios da vida. Os dias alegres. Os dias alegres devem ser comemorados com? Bom. Os dias alegres a gente comemora de muitas formas, mas, por vezes, eu tenho que comemorar oferecendo a minha churrasqueira para alguns dos meus mais chegados, está entendendo? Isso é legado espiritual. Legado espiritual. Então, dias alegres, assim, são dias de comemoração e profunda gratidão a Deus. Ele é a nossa alegria, né? Jesus é a nossa alegria. O Mateus está te perguntando, conversão é? Conversão é ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Conversão é ser... O Felipe, discipulado é? Discipulado é trabalho intensivo de amor e serviço na vida dos discípulos de Jesus, que estão agora sob a nossa responsabilidade de edificá-los, fortalecê-los e formá-los como homens ou mulheres parecidos com Jesus. Grande desafio. A maior quantidade de pedidos aqui é para você cantar. Inacreditável, cara. A Michelle Hell, que inclusive está falando, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Canta, pastor, por favor, canta. Muita gente aqui falando para você cantar e tal. Esse pessoal é saudosista, viu, gente? Saudosista, esse negócio. Pai, um livro de cabeceira. Bom, um livro de cabeceira. Eu estou lendo agora um livro de liderança, né, do Bill Hybels, que para mim tem sido um bom estímulo. Até disse hoje para sua mãe, se eu tivesse lido esse livro há algum tempo atrás, filho, alguns anos atrás, eu teria cometido menos erros na minha liderança, viu? Então, o Bill Hybels tem me estimulado muito, né? E alguns dos meus outros amigos, né, que me ajudam muito ao crescimento, à maturidade e ao conhecimento de Deus. Valtinho, querido, te perguntando, nosso pastor lá em Suzano, perguntando, ser corintiano é? Ser sofredor, né, mano? É nós, né, mano? É nós. Fazer o quê? Olha o pessoal lembrando, ninguém detém, é obra santa. Exato. Apaixonado de novo por Jesus, e por aí vai. O Wilsinho falando. Pai, tem uma pergunta interessante aqui do Frank, pastor Frank Duarte. Uma saudade e uma esperança. Papum. Uma saudade de vocês, crianças. Saudades de vocês, crianças. Vocês eram a grande motivação de nossa vida. Nossos filhos queridos, vocês. Tá? Saudade da infância de vocês, viu? Agora está todo mundo adulto, não tem jeito. E a outra aqui é saudade... E uma esperança. E uma esperança. Sim, eu tenho esperança de ver meus bisnetos. Logo, logo. Pai, o momento atual está mais para amados, amemo-nos uns aos outros, ou
armados, armemo-nos uns aos outros. Eu prefiro ficar com a escritura, né, do apóstolo João, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Fico com a escritura. Amemo-nos uns aos outros. O que é melhor? Ser pastor, esposo de pastora, pai de pastor, ou ser sogro de pastor e de pastora? Bom, eu acho que tudo isso me dá uma grande responsabilidade, né? Porque eles começam a ver com mais acuidade assim, os defeitos, né, das ovelhas como eu. Então, eu prefiro realmente ter um bom pastoreio dos meus pastores para que eu possa evoluir, melhorar, ser aperfeiçoado. Então, eu gosto de ser pastoreado. É isso aí. Pai, você já pensou alguma vez em desistir de ser pastor e abrir uma loja de doces em que não faltaria doce de abóbora? Gente, eu estou provocando. Porque eu já disse aqui em outras lives, o meu pai é o ser humano que faz o melhor doce de abóbora do planeta. Do planeta. Então, por isso que eu estou perguntando isso para ele. A sua opinião, você sabe que é suspeita, né, rapaz? Que você gosta tanto, você e seus irmãos são apaixonados pelo doce de abóbora, né? Esse doce de abóbora eu aprendi a fazer foi com a minha mãe, foi ela que me ensinou, porque ela sabia fazer um docinho de abóbora fantástico. Mas você perguntou o que mesmo do doce de abóbora? É isso aí, se você já pensou alguma vez em deixar de ser pastor para abrir uma loja de doces que teria doce de abóbora especial. Não, eu quero os dois juntos, eu quero continuar, porque eu nunca pensei em desistir, jamais, do ministério pastoral. Porque o ministério pastoral é o que mais traz honra, que é o ministério que produz serviço, me leva a conhecer e servir as pessoas. Ministério pastoral não é eu ser um excelente pregador, comunicador, não é nada disso, nada disso. Mas é eu ser capaz de lavar os pés das ovelhas, como Jesus mandou que fizéssemos. Lavarmos os pés uns dos outros. Então, ser pastor é lavar os pés, é cuidar de gente, é amar pessoas, é dar a vida por elas. E esse é o desafio da minha vida. Logo na minha conversão, e até hoje, aos 77 anos de idade, eu não desisto. Ninguém detém. A obra é santa. Várias perguntas na mesma direção, vou sintetizar em uma só. Carlos Alberto Bezerra por Carlos Alberto Bezerra. Mas é um discípulo de Jesus, querendo cada dia expressar a vida de Jesus através, né, dos seus relacionamentos de amor. É isso. Bacalhau grelhado ou bacalhau assado? Bom, se tiver os dois, a gente está morto. Está morto. Botou os dois na mesa, que venham os bichinhos sem problema. O problema é só que ele venha morto. O resto, nós damos conta, viu, cara? Ó, Panfrois, lá da comunidade, perguntando para você. Chegar aos 120 é? Bom, chegar aos 120 é o grande desafio da minha vida. Espero que o senhor tenha paciência comigo, né? E me renove, como fez comigo na minha saúde, para que eu possa, recuperado, poder alcançar os anos, tantos anos quantos o senhor tem reservado para que eu possa viver a vida do seu filho Jesus. É Cristo em vós, esperança da glória. Pai, bacalhau ou a dobradinha com feijão preto da Valneide? Pô, aí é difícil da gente escolher, porque a sua avó fazia uma dobradinha fantástica, que eu nunca esqueci. Eu gostava, quando ela fazia, o cheirinho na casa, cara, tomava conta de todo Tudo de bom. E filho, e aí era um negócio. O seu avô gostava muito, a sua mãe, a sua avó então fazia, né? Para ele, e eu adorava. E até hoje eu gosto também daquele feijão preto com umas lascas de dobradinha, né? Cara, é tudo de bom. Mas faz tempo que não fazem para mim aqui em casa, viu, filho? Tá na hora da Zete fazer, hein? Tá na hora da mas... Zete fazer. Tenho certeza que ela tá na live, tá na hora da Zete fazer. Pois é, eu também acho, viu, filho, que ela deveria levar a sério,
né, o gosto das pessoas, que ela tanto e que ela naturalmente. Sexta-feira a gente vai. Pai, fala, filho. Coalhada com mel da confeitaria Chaferé. Puxa, você lembra, seu avô levava você lá. Você está lembrado, né? Muito. É lembrar da minha infância, da minha adolescência, né? E da minha vida, porque depois o que o meu pai fazia comigo, eu passei a fazer com vocês. Levava lá na confeitaria Schaffer, né? Para vocês tomarem aquela coalhada com mel e aqueles doces deliciosos que eles tinham, e levava vocês na confeitaria das famílias. Foi onde eu aprendi esse itinerário todo com o seu avô. Seu avô que era diabético, mas era vidrado em doce. Cuca, lembra da Cuca? Toda vez que eu vejo Cuca no Paraná, eu lembro do avô, cara. Ele ia comer Cuca escondido da avó e falava, não conta para ela de jeito nenhum que eu não posso comer. Mas é pena que isso abreviou a vida dele, né, filho? Pena. Cara se ele na época tivesse né, mais seriedade no cuidado com a saúde, talvez nós o tivéssemos por mais anos. Foi um pai muito precioso, por quem eu tenho profunda gratidão. Com ele aprendi lições lindas da vida, e com a minha mãe, essa questão de disciplina, de ordem, né, de palavra, de honra, aprendi muito, foi com a sua avó. Foi ela que me ajudou a formação do meu caráter. Ela me ajudou muito. Enfim, saudades. Pai, o dia em que você quebrou a cruzeta do câmbio de um Citroën foi? Não pensei que a Lu fosse dar todas essas dicas, né, mano? Contei para ela numa intimidade. Filtramos tudo. Mas adolescente ainda, eu devia ter lá meus 16 anos de idade. O seu avô viajou aqui para São Paulo com a sua avó, e eu fiquei com os carrinhos dele lá, né? Tinha um Citroën lindo, pretão, grandão, bonito. Aí eu enchi aquele Citroën né, dos meus amigos e fui dar umas voltas. E aquele carro a gente gostava de ver as rodas patinarem, né? Aí foi exatamente numa dessas patinadas que eu fiz, eu quebrei a cruzeta de câmbio do Citroën. E agora, para eu acertar esse assunto, cara, você não pode imaginar. Felizmente, um amigo levou o carro até a garagem do seu avô, deixou lá. Quando o seu avô voltou de viagem com a sua avó, uns 3 ou 4 dias depois, eu, sem muita graça, falei com ele, contei o que havia acontecido e tudo, e eu pensei, hoje o dia que eu vou realmente ser repreendido violentamente, né? Porque merecia. Mas não, seu avô sentou-se comigo, falou comigo e me disse dos perigos, né? Deu ainda adolescente, sem carteira, poderia ter provocado um acidente, matado alguém. Então, me deu uma aula de moral, filho, que eu preferiria 100 surras do que aquela aula que ele me deu. E sabe o que mais até hoje me traz recordação, filho? É que depois daquela aula de moral que ele me deu, ele falou, bom, filhão, vamos lá no Schaffer, que hoje seu pai está com vontade de comer uma coalhadinha boa lá do Schaffer, vamos comer aquela tortinha deles, alemã. Vamos lá, filhão, vamos lá com o pai aqui. Foi assim que ele me corrigiu. Nunca mais esqueci essa lição. Ele não precisava usar de violência para me corrigir. Ele usou de profunda bondade comigo, mesmo ele não sendo alguém cristão, conhecedor dos princípios do cristianismo, mas era um homem absolutamente amoroso, temente a Deus, que deixou marcas profundas na minha própria vida. O Manuel Maria está aqui, está falando que lembra desse carro. Manuel Maria, esse cara é fofoqueiro, cara. Não fica falando da vida do seu amigo, cara. Fala que você nunca viu nada disso. Valeu, Manuel, querido. Pai, as 5 finais. Eu sempre termino as lives aqui com uma assinatura. São 5 perguntas, 4 bíblicas e uma sobre pandemia. Tá? Pai, puff, e aí a gente arremata. A primeira se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, quem você escolheria ser? Sabe, filho, eu fui aluno do Dr. Shed, na Faculdade Batista, e ele era professor de epístolas pastorais.
Eu me apaixonei por Paulo por causa do Dr. Chet. A vida do apóstolo São Paulo, para mim, é uma vida fantástica. Os desafios, a vida, a entrega, a renúncia, o serviço, o trabalho, e ele como pessoa, né? Inteligente, preparado, muito bem formado. Então, eu gostaria de ser um pouquinho parecido, talvez até escovar as sandálias dos pés do apóstolo São Paulo. Invertendo, um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. O apóstolo João escreve a sua terceira carta lá no Novo Testamento e ele fala de um fulano que era pastor local da igreja lá naquela região, chamado Diótrefes. E Diótrefes fazia de tudo para impedir que outros pastores, outros líderes, outros irmãos fossem à sua comunidade. E não recebia nem João, o apóstolo, né? Com a graça que ele tinha, com a capacidade. Tanto é que ele reclama, dizendo que ele também não foi recebido. E aquele Diótrefes, ele se achava o dono da igreja. Eu jamais gostaria de ser parecido com alguém assim. Egoísta, mesquinho, sabe, vaidoso, prepotente, se achando o dono da igreja de Jesus. Nós não somos os donos da igreja de Jesus, somos os servos da igreja, porque somos servos juntamente com Jesus, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não queria ser Diótrefes, não. Boa. Um episódio bíblico, pai, uma cena bíblica que você queria ter visto ou ter participado. Cara, aquela da abertura do mar, da saída do povo do Egito, cara, que experiência fantástica, passar no meio das ondas, ali no meio do mar, cara, aquilo deve ter sido fantástico, que experiência e que expectativa, e se fechar. E agora? Vamos correr, pessoal? Não, fica tranquilo que o senhor determinou, nós vamos chegar ao nosso ponto final, tranquilos e guardados. Gostaria de ter participado, viu? Aquela. Fantástico. Imagina o que foi isso? Meu Deus do céu. Foi. Invertendo de novo, uma cena bíblica que você jamais queria ter visto, jamais queria ter participado. Sabe, filho, eu não gostaria de ter visto aquela cena bíblica quando o nosso querido Pedro, né, na sua fragilidade humana, né, disse que não conhecia Jesus. Puxa vida, isso me deixa realmente assim, né, tão triste com esse fato. Eu não conheço Jesus, mas espera aí, você estava com ele? Não, nunca estive, não, jamais. Então, esta cena eu não gostaria de participar dela, não. Se fosse possível, eu gostaria de estar ajudando Judas a ele não suicidar-se, para que Judas soubesse que haveria perdão para ele, mesmo diante da grande traição que ele havia feito a Jesus. Se eu pudesse ajudar Judas a arrepender-se, a mudar de atitude e a confessar, estou certo que ele teria o perdão. Não precisaria ele buscar a forca, mas poderia buscar o perdão amoroso que o nosso Pai nos oferece através de Jesus a todo aquele que nele crer, desde o mais ignóbil pecador até o mais justo de todas as criaturas deste mundo. Boa, pai. Boa. A última da noite. Fala, filho. Pandemia é? Poxa, a pandemia nesses dias tem sido né, um motivo de, primeiro, profunda tristeza, né? Pelas fatalidades, pelas desgraças, pelas misérias que acompanham este vírus maldito pelo mundo afora. Os lares vivendo o drama, né, da perda dos seus entes queridos e outros tantos com expectativas, né, enormes, né, de cura. Então, para mim, é um momento especial na história. Eu acho que nós temos que também tirar o aprendizado, há coisas importantes que estamos aprendendo. Eu aprendi lições enormes nesta pandemia, sabe, filho? Muito, muito profundas. E eu tenho feito com sua mãe, tenho feito um compromisso da gente, naturalmente, poder aperfeiçoar o nosso ministério, o nosso trabalho, em função das experiências que o Senhor tem nos dado ao longo desse tempo que nós estamos isolados. Mas a pandemia, para mim, é motivo de profunda tristeza. Espero em Deus que logo, logo, né, cesse esta
esta desgraça e venha sobre nós a boa mão do Senhor para nos guardar, abençoar e preservar para cumprirmos o propósito para o qual Ele nos criou. Boa. Boa, pai. Pai, o pessoal tá impressionado pelo fato. Vários passaram por aqui e não queriam, por exemplo, ter visto a cena de Judas ou a crucificação de Jesus. E você foi o único pregador que passou por aqui e se lembrou de Judas e dirigiu a Judas um olhar de perdão. E isso é coisa de Jesus. Isso é coisa de Jesus, pai. Você... Gente, vocês viram que eu não exagerei. Esse é meu pai, entendeu? Esse é meu pai. Esse coraçãozão de pastor, esse homem de Deus, que aos 77 anos segue crendo num evangelho simples, transformador, coerente, de integridade, e num evangelho profundamente poderoso que é o evangelho de Jesus. E mais do que isso, não segue só crendo, segue pregando com a vida e segue se emocionando ao falar do evangelho de Jesus. Obrigado, hein, pai. Escuta, vamos terminar. 100ª live, né, cara? Não dá Beleza, pra terminar cara. de outro jeito. Depois de tudo que falaram aqui, não dá para terminar de outro jeito. Você vai ter Posso que pedir um terminar jeito? cantando. Posso pedir um jeito especial aí? Claro, claro. Onde há amor, todo mundo vai cantando. Onde há amor, onde há amor. E por aí, basta. Pai, muito obrigado, cara. Obrigado pelo filho tempo, querido. pelo amor. Mais do que isso. Obrigado por existir. Você é um presente de Deus para nossa família. Você é um presente de Deus para minha vida. Você é um presente de Deus para a comunidade da graça. E deixa eu te falar. Você é um presente de Deus para a igreja brasileira. Deus te conserve e te deu o seu sonho de chegar aos 120 do jeito que você é. Sendo junto com vocês, senão não quero. Sendo discípulo de Jesus. Vai acabar, temos 1 minuto. Se você quiser falar alguma coisa, está piscando, tem 1 minuto. A coisa que eu quero dizer é o seguinte, é por causa de Jesus que eu amo sim, amo você. Beijo grande para todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado, meu querido filhão. Estamos orando e abençoando você pelos novos desafios da sua vida, que o Senhor lhe conceda graça em todo o tempo. Ser amado dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos, de nossa família e da Igreja Comunidade da Graça, que tem você em alta estima e muita consideração. Você é um homem apaixonado por Jesus, tem o meu respeito e o meu companheirismo. Aos 120, junto com vocês, todos que estão me acompanhando. Vamos juntos. Sozinho não vou, não. Para com isso. Bora lá. Beijo, pai. Beijo, querido. Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Dá a todos aí. Obrigado, viu, querido? Obrigado, filhão.